Olá, eu estou estreando uma nova forma de apresentação porque eu quero priorizar o conteúdo. Eu vou abordar um tema que é polêmico, com certeza, que é o aborto. E eu peço a você flexibilidade e abertura para escutar uma outra perspectiva, uma perspectiva psicológica. Vamos escutar a alma. O que a alma tem a nos dizer sobre o aborto? E aqui eu vou recorrer a um texto do Foucault para me auxiliar. Seria legal se você desse uma pausa no vídeo e lesse com atenção isso aí. Eu acho que se eu ler, fica cansativo. O ponto aí é que Foucault salienta que para nós aprendermos alguma coisa, nós temos que fazer uma abstração. Nós temos certezas de algumas coisas. E é importante que, eventualmente, como ele mesmo fala, e se a gente pensar diferente? E se a gente perceber diferente? Isso sim, para o Foucault, é conhecimento. E ele está certo. Portanto, eu te convido a pensar o aborto, a partir de agora, de uma perspectiva completamente diferente. Ou talvez inédita para você, que é a perspectiva da alma. Continuando. Também, de novo, dá uma pausa agora no vídeo e leia com atenção. Esse trecho se refere a uma tradição cultural no Império Romano, antes do cristianismo. Nós sabemos que no século III, o Império Romano tornou o cristianismo a religião oficial. Pois bem, antes disso, não havia no Império Romano nada contra o aborto. Como o trecho que eu salientei mostra, se houvesse o aborto no ventre, não é problema nenhum. E mais, o que é grave, se a criança nascesse e o pai não a aceitasse por qualquer motivo, essa criança podia morrer. E isso não era um crime. Claro que para nós hoje, isso é uma barbaridade. Nós estamos falando do assassinato de uma criança, não mais de um feto. Ok? Bom, então esse trecho aí é para salientar que o aborto é cultural. Prosseguindo. Bom, eu quero salientar então 4 pontos. O primeiro é esse: a psicologia não é religião. A psicologia pode ver os fenômenos religiosos como fenômenos psicológicos. E mais, a psicologia pode analisar as crenças religiosas. É o que eu quero fazer aqui. Continuando. Bem, o que eu quero demonstrar é que a alma não censura o aborto. É uma crença religiosa que faz isso. Eu sei que talvez possa ser inédito para a maioria de vocês, mas então eu peço um pouquinho mais de abertura para a gente continuar. Mas fica com isso. A alma não censura o aborto. Continuando. Vamos lá. Agora eu quero ler, que vale a pena. As leis civis e todas aquelas relacionadas ao corpo, como o aborto, homossexualismo e adultério, foram derivadas de leis religiosas. Afinal, o corpo não nos pertence segundo a religião, porque a partir do monoteísmo, o corpo passou a ser objeto de disputa entre Deus e o diabo, já que as tentações acontecem no corpo. Eu saliento isso. O homossexualismo, até os anos 70, era considerado um transtorno mental. Adultério era um crime. Então, se você casava com alguém, e mesmo que o amor morresse na relação, você era obrigado a continuar casado com aquela pessoa, conviver com a pessoa sem nenhum afeto mais. Bem, isso, como eu salientei, vem da religião, de conceitos religiosos, que nós não questionamos, e simplesmente se tornaram leis civis. Aos poucos estão mudando. E último ponto. Dentre todas as minhas clientes que abortaram, nunca houve um caso no qual a alma acusasse a mulher de um crime, ou que a punisse por ter violado uma suposta lei divina. Quando a mulher
não tinha nenhum conflito mais sério em relação ao aborto que ela fez, ela simplesmente nem sonhava com o tema. Ponto. É isso mesmo. Mas quando ela tinha um conflito, todos os sonhos apontavam para uma necessidade de uma cura psicológica ou psíquica. Ou seja, o conflito moral era o problema e não o aborto em si. Eu volto ao que eu falei no primeiro ponto. A alma não censura o aborto. Bem, eu vou, esse trecho do Jung, de novo, dar uma pausa, leia com atenção, e o que eu quero salientar aqui é que Jung faz uma crítica muito pertinente a uma consequência da modernidade. A modernidade e a pós-modernidade trouxeram para o mundo o niilismo, a total falta de sentido. Se antes era a religião que dava o sentido, bem, com a modernidade se acreditou que a razão, a técnica, ocuparia esse espaço. E a pós-modernidade está derrubando isso tudo. Isso começou com Nietzsche. E Jung salienta isso. Nós não temos mais contato com a natureza, com os mitos. Isso desapareceu no inconsciente. Então existe como ele coloca, uma energia emocional enorme que está reprimida no inconsciente. É claro que não significa que você tem que agora adotar uma religião e acreditar que a árvore é uma divindade, que o sol é uma divindade. Absolutamente. Isso não funciona mais. Continuando. Isso aqui é um mito de uma tribo chamada Pawnee, que é da América do Norte. Eu estou mostrando esse mito porque ele vai nos ajudar a compreender o sonho que eu vou analisar com vocês. E agora eu vou ler. No começo, a sabedoria e o conhecimento estavam com os animais. Tirawa, aquele que está acima, não falava diretamente com o homem. Ele enviou certos animais para dizer aos homens que ele se revelava através das bestas, e através destas, e das estrelas, e do sol e da lua, o homem deveria aprender. Tirawa falou ao homem através de sua obra. Pois bem, na concepção desse povo, a natureza tinha uma sabedoria. E, portanto, isso explica, nos ajuda a entender também por que os povos primitivos possuem tanta ligação com a natureza, e nós perdemos. Esse mito vai agora nos ajudar a entender o sonho seguinte. Antes de contar o sonho, eu gostaria de contar o contexto dele. Bom, num sábado à noite, eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, a gente estava numa pizzaria, e o assunto acabou indo para aborto. E ela tem uma crença religiosa muito forte e defendeu que o aborto deveria ser proibido. E eu tentei argumentar com ela de um ponto de vista psicológico. Em um determinado momento, eu falei que ela estava sendo muito coletiva, ela estava pensando de forma coletiva, ela não estava olhando para a própria alma. Ela, claro, não gostou disso, a conversa ficou um pouco tensa, então eu propus que a gente parasse naquele momento, porque nós não estávamos avançando. Mas no dia seguinte, ela voltou a esse assunto comigo, porque ela teve o seguinte sonho. Eu tinha que entrar em uma floresta, mas os animais me impediam. Lembro de um felino, depois aves, em seguida animais rastejantes. Apareceu também um cão feroz. Todos estavam em situação de defesa para que eu não entrasse. O interessante é que era apenas um animal de cada espécie, e não vários de cada tipo. Pois bem, quando ela me contou o sonho, ela já contou meio rindo, porque ela entendeu a frase que eu falei, que ela estava pensando de forma coletiva. E mais, na conversa, eu falei que ela não estava escutando a própria natureza dela. E aí ela, claro, com a imagem de uma floresta, ela entendeu, o sonho tem a ver com isso. Eu não estou entendendo a minha natureza.
Bem, esse sonho começa então com uma necessidade. Ela tinha que entrar em uma floresta. Lembra o trecho que nós lemos do Jung, que ele fala que a modernidade faz isso, ou fez isso com nós, nos afastou da nossa natureza? E ela está vivendo esse drama agora na sua psique, por conta de um assunto polêmico, que foi o aborto. Ela defendeu, claro, baseada na sua crença religiosa, que o aborto deveria ser proibido. A partir desse sonho, ela ficou mais aberta. Ela se flexibilizou, como Foucault sugere, porque o sonho, que é uma expressão direta da alma, mostrou para ela uma mensagem muito importante. Eu não vou explorar muito esse sonho, mas eu quero salientar pela última vez que o sonho significa ela precisa resgatar o contato com a sua natureza. E nessa natureza, o aborto não é crime. O aborto não é um problema, faz parte da natureza. E essa imagem, para mim, é muito significativa. Nem de Deus, nem do Estado. Meu corpo é meu. Que todas as mulheres, um dia, não precisem escrever isso no corpo. Que isso seja algo natural. Bem, aqui está meu contato. Se você quiser fazer alguma pergunta, escreva aqui mesmo, um comentário, eu respondo. Mas se você quiser entrar em contato comigo, você tem duas formas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender o aborto de uma outra maneira. E é isso. Até o próximo vídeo daqui a 2 semanas.